Olá, hoje iremos conhecer a principal obra da arquitetura bizantina, a Basílica de Santa Sofia. No ano de 330 d.C., Constantinopla foi construída pelo imperador Constantino, para promover a dominação do Império Romano. Anteriormente, o local era conhecido como Bizâncio. A cidade localizava-se no Estreito de Bósforo, entre o Oriente e o Ocidente, na confluência de importantes rotas comerciais. Após a queda de Roma, no século V d.C., apenas a parte oriental do Império Romano sobreviveu, transferindo a capital para Constantinopla. Esse domínio se tornou conhecido como Império Bizantino, em razão do antigo nome de sua capital, Bizâncio. Séculos depois, em 1453, sob o governo de Mehmed II, os otomanos conquistaram Constantinopla e estabeleceram ali a capital. A região desenvolveu um estilo arquitetônico próprio, que se vê com mais destaque nas igrejas. Algumas eram basílicas com naves laterais, baseadas no modelo romano. Muitas outras, construções como cúpula e espaços internos, grandiosos, paredes cobertas de mármore e tetos decorados com mosaicos cintilantes. A maior de todas, a Basílica de Santa Sofia, ou Igreja de Santa Sabedoria, no centro de Constantinopla, foi construída para o imperador Justiniano, entre 532 e 537 d.C. O templo não foi projetado por mestres da construção, como ocorria tradicionalmente. Antêmio de Trales e Isidoro de Mileto eram mais cientistas que arquitetos e dominavam matemática e física. A estrutura inovadora da obra só foi possível pelo uso do tijolo como material primário, com exceção das grandes colunas, construídas com blocos de pedra. A arquitetura otomana representa a última fase do estilo islâmico. Os otomanos converteram as edificações cristãs em mesquitas, além de construir outras como a Mesquita Azul. A partir do estilo bizantino, os arquitetos otomanos desenvolveram em Santa Sofia uma mesquita centralizada, com cúpulas e um pórtico proeminente, emoldurado por 4 minaretes. As paredes foram revestidas com cores variadas e desenhos sofisticados de ladrilhos. Além disso, removeram móveis usados nos ritos cristãos e construíram um mirabe. Os otomanos também cobriram a maioria dos mosaicos. A edificação serviu como mesquita até 1934, quando Kemal Atatürk, fundador da Turquia moderna, a transformou em museu. Santa Sofia manteve as naves centrais e laterais, mas no formato oval. A estrutura possuiu uma cúpula principal, 2 semicúpulas, arcos, naves, nártex e galerias, e uma planta quadrada. As cúpulas e as semicúpulas são cobertas de metal. Dessa forma, expressa o volume no exterior e conduz o olhar para o ápice do edifício. Construído em tijolo, o exterior maciço é austero e sem decoração. O trabalho de tijolos em Santa Sofia foi realizado com cuidadoso assentamento das peças em fileiras precisas, unidas por argamassa de boa qualidade, produto da mistura de calcário e pó de tijolo. Em volta da edificação, contrafortes escoram as paredes, transferindo para o solo as pressões e os esforços produzidos pela cúpula. Muitos deles consistem em um arco que liga um bloco de alvenaria à parede. O formato foi inventado durante essa construção, para dar sustentação à estrutura incomum de Santa Sofia. A vista mostra como a igreja foi formada por uma série de estruturas, desde a ábside até a cúpula principal. Cada uma delas é maior e mais alta que a anterior, e oferece sustentação para a seguinte. Essa cuidadosa construção de blocos de alvenaria permitiu aos arquitetos a disposição de muitas janelas, o que teria enfraquecido a estrutura caso o projeto não estivesse meticulosamente equilibrado. A parte superior de todas as janelas é semicircular, semelhante às edificações romanas que influenciaram os arquitetos. Em Santa Sofia, a cúpula principal é sustentada por 4 arcos, que ficam sobre colunas, feitas de tijolos quadrados, assentados com argamassa e dispostos de modo a criar uma cúpula rasa que se eleva acima do suporte de alvenaria. Na base da cúpula há um círculo de janelas pequenas, e apenas as nervuras de alvenaria entre elas ligam a abóbada aos pendentes abaixo.
de modo que a cúpula parece flutuar. Além disso, ela é sustentada a leste e oeste por duas semicúpulas, com diâmetros semelhantes, cada um com duas conchas laterais. No leste, abóbadas cilíndricas levam à ábside e no leste levam ao nártex. A estrutura ajudava a criar um enorme espaço, que acomodava naves e galerias. A sustentação é feita apenas pelos contrafortes ou botaréus, no exterior, e por fileiras de colunas e arcos no interior. Além disso, os pendentes permitiam apoiar cúpulas circulares sobre plantas quadradas. Ao redor da igreja, posteriormente à construção original, foram acrescentadas diversas estruturas menores, cobertas com cúpulas. Elas mostram a duradoura influência do estilo de construção bizantino nos arquitetos islâmicos. O visitante entra na igreja pelo nártex, uma longa área que percorre um lado inteiro da construção. Esse espaço tem teto abobadado, paredes de mármore e portais com cornichas clássicas simples. O interior foi decorado com placas de mármore verde, azul, vermelho, preto e amarelo. 40 janelas grandes na parte inferior da cúpula permitem a entrada de luz, assim como outras janelas menores do edifício. Quando a edificação se tornou mesquita, os otomanos acrescentaram discos caligráficos com inscrições do Alcorão nos pilares, ao redor da nave. Acompanhando os lados sul, oeste e norte da igreja, as galerias ofereciam acomodações extras para as reuniões do conselho e ampla vista do grande espaço central. A partir delas, os fiéis podiam assistir às cerimônias realizadas abaixo e observar os mosaicos que adornavam as paredes e a cúpula. Como em muitas igrejas em estilo bizantino, rampas de inclinação suave ligam as galerias superiores de Santa Sofia ao andar térreo. Elas oferecem fácil acesso às áreas superiores para o clero bizantino com seus trajes longos. Colunas redondas de mármore cinza sustentam arcos da galeria. Elas têm capitéis mais claros, com desenhos que revelam a habilidade dos entalhadores bizantinos. Os desenhos dos capitéis variam, mas a maioria possui decoração com pequenos rolos e folhagens estilizadas. Os entalhadores esculpiam os detalhes com profundidade, para ressaltar os efeitos de luz e sombra. A galeria da extremidade oeste da igreja é um longo espaço abobadado que está localizado diretamente acima do nártex. Reservado para a imperatriz e suas damas de companhia, às vezes é citado como o camarote da imperatriz. Esse recinto oferece a melhor vista da ponta leste da igreja, onde se concentravam as orações e originalmente ficava o altar e a iconóstase. De início, Santa Sofia foi decorada com mosaicos não figurativos, e os escritores daqueles tempos diziam que o interior cintilava como ouro. A estrutura da basílica foi prejudicada após um terremoto no ano de 557. O revestimento de mármore das paredes e os detalhes decorativos, como os capitéis finamente entalhados de suas colunas, ficaram preservados. No entanto, de alguns dos mosaicos que existiam, sobraram apenas fragmentos. Do século IX em diante, artistas começaram a enfeitar as igrejas com mosaicos que mostravam temas religiosos e membros da família imperial. Mosaicos com motivos como folhagens e cruzes cobriam grande parte da basílica. Com o passar dos séculos foram acrescentados diversos mosaicos, mas, depois que a edificação se tornou mesquita, eles foram recobertos de gesso, porque a arte decorativa era proibida aos muçulmanos. Mais tarde, porém eruditos, retiraram a parte da cobertura dos mosaicos cristãos. Entre os temas revelados estavam a Virgem com o menino Jesus, santos como João Crisóstomo, Inácio, Teófilo e os imperadores Justiniano e Constantino. Trajes e joias imperiais, além de itens santificados como cruzes e bíblias, eram retratados em cores vivas. Os artesãos muitas vezes inclinavam levemente as peças douradas para que cada peça captasse a luz de modo diferente, conferindo à imagem um efeito cintilante. Os mosaicos que mostram Jesus Cristo, a Virgem Maria, santos cristãos e membros de destaque da família imperial são da mais alta qualidade e revelam como os arquitetos exploram a luz que entrava pelas janelas para criar efeitos mágicos nas abóbadas e na parte de cima das paredes. Essa junção de espaço interior majestoso e detalhes decorativos fizeram da Hagia Sophia uma das impressionantes obras arquitetônicas do mundo.